Bom dia, irmãos. Vamos continuar nosso estudo de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos estudar os capítulos 13 e 14. Aliás, o último versículo do capítulo 12, que é o versículo 25, e os capítulos 13 e 14. Irmãos, esse estudo de hoje vai tratar da primeira viagem missionária de Paulo. Nós vimos nas últimas aulas que o Evangelho rompe barreiras. O primeiro cidadão não gentil é convertido, que é Cornélio. Aí no capítulo 12, nós vimos na semana passada sobre os primeiros mártires, que foi Estevão. A gente viu sobre Tiago, irmão de João, sendo assassinado pelo rei Herodes. Nós vimos que um anjo do Senhor vai ferir o rei Herodes e ele é morto. Nós vimos que Barnabé procura Paulo para poder trabalhar a vida desse homem, para tornar esse homem um grande homem de Deus. E hoje, no capítulo 13 e 14, nós vamos tratar um pouco sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Irmãos, vamos fazer um acordo a gente aqui, para a gente ganhar tempo, porque o nosso tempo aqui é limitado. Tudo que eu falar que vocês conferem na Bíblia está certinho ou não, tá? Porque eu não vou ter tempo para ficar lendo todos os versículos, mais de 2 capítulos, então a gente não consegue explicar. Eu vou dar um resumo e vou explicando aqui para vocês, mas faça esse compromisso comigo. Certifique-se em casa, leia o texto, para ver se o que eu estou falando aqui confere com a Bíblia ou não, tá bom? Vamos lá então. Lucas, então, aqui ele vai narrar essa primeira viagem missionária. E interessante é que dentro do livro de Atos dos Apóstolos, né, que são os Atos dos Apóstolos, Lucas começa a narrar a história do surgimento da igreja, o crescimento da igreja, como a igreja se estabelece em Jerusalém. Interessante é que Lucas aqui ele vai mostrar, né, um ponto decisivo dessa narrativa, que é o cumprimento da profecia de Cristo, relatada lá no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, quando Jesus fala o seguinte: olha, e o meu nome será testemunhado em Jerusalém, ou seja, testemunhe meu nome em Jerusalém. Já aconteceu em toda a Judéia e Samaria. Agora o horizonte se alarga até os confins da terra. E esse alargamento dos confins da terra se inicia com a instituição dos diáconos, né? E quando Estevão e Filipe, mais Filipe do que Estevão, começam a evangelizar. Estevão através de seu ensino e martírio, e Filipe através da evangelização ousada que ele teve, em especial com os samaritanos, e com aquele caso quando ele evangeliza um etíope, um servo da rainha. Então Lucas vai narrar agora esse alargamento das fronteiras do Evangelho, saindo de Jerusalém, saindo de Samaria, saindo de toda a Judéia, agora para os confins da terra. É interessante que Lucas também destaca 2 conversões para que isso acontecesse. A de Cornélio, que é onde Pedro vai abrir a mensagem do Evangelho para os gentios, e em especial a do apóstolo Paulo. Porque esse homem, a partir de agora, vai começar, junto agora aqui com Barnabé, nessa primeira viagem missionária, na segunda com Silas, ou Silvano, é o mesmo significado do nome, vai começar a anunciar o Evangelho para os confins do mundo e atravessar as fronteiras da Ásia Menor, e entrar na Europa. E aí, consequentemente, depois de muitos anos, esse Evangelho chegaria a mim e a você aqui na América do Sul especificamente falando. Então, eu queria dividir esse assunto com a gente sobre algumas partes. A primeira parte, do capítulo 12, verso 25, que é o último versículo, até o capítulo 13, o versículo 4, que é Barnabé e Saulo são enviados a Antioquia. Eu vou ler o texto com vocês aqui para vocês entenderem melhor. Então, o capítulo 12, o verso 25, vai dizer o seguinte: tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Capítulo 13 agora. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. E interessante é que Lucas vai relatar o nome desses profetas e mestres, que seriam o próprio Barnabé, Simeão, chamado Níger. Simeão, um nome hebraico, um nome judeu, e Níger, esse Níger aqui, significa o negro. Provavelmente ele era africano, esse Simão Níger. Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo.
Esses são os homens que estavam ali, que são chamados de profetas e mestres, né? Barnabé e Saulo, que tinham viajado de Antioquia a Jerusalém, né? Com aquela oferta lá no capítulo 11, agora eles vão voltar para Jerusalém, para Antioquia, e depois de entregar eles levam consigo João, que também tem o apelido de João Marcos. E interessante que esses profetas aqui, como eu disse, né? O primeiro era Barnabé. A gente já sabe que Barnabé é um levita natural de Chipre, nós vimos nas aulas passadas. Esse Simão aqui, como eu disse, o Níger, Simão Negro, né? Provavelmente ele vinha da África. Aí tem outro aqui, ó. Esse Cirineu que eles falam aqui, né? Simão o Cirineu, provavelmente é aquele Simão que carregou a cruz de Cristo. Lembram quando Cristo estava sendo crucificado na cruz do Calvário? Aquele homem que eles importunaram no meio da multidão e obrigaram ele a carregar a cruz de Cristo. Hoje ele já passaram-se os anos, esse homem viu aquele martírio de Cristo, ele viu em Cristo a figura, e viu em Cristo o próprio Deus encarnado, e aquele homem se converte. Hoje ele é um dos profetas e mestres que estavam na igreja de Antioquia. O terceiro líder seria esse Lúcio de Cirene aqui, certamente também veio da África do Norte. Manaém, que em grego significa filho de Herodes, né? Herodes o tetrarca, isto é, ele era afilhado, criado, ele cresceu com Herodes, ele conhecia Herodes o Grande, né? O termo grego significa criado, irmão de leite, uma espécie de irmão de leite. Então ele cresceu na casa de Herodes. E o quinto homem, o apóstolo Paulo, eram os líderes e mestres. O texto não fala quem era profeta, quem era mestres, mas a gente imagina que aqui tinha os profetas e mestres. Tem alguns comentaristas que dizem que 3 eram profetas e 2 eram mestres, né? E agora eles vão acontecer o seguinte. Olha que vai dizer o seguinte, o verso 2 do capítulo 13. Foi quando eles estavam servindo ao Senhor, jejuando, que o Espírito Santo lhes disse: separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Nessa ocasião foi tão importante que a gente precisa fazer algumas perguntas aqui. Primeiro, a quem o Espírito Santo revelou a sua vontade? Porque o texto vai dizer o seguinte, olha: enquanto eles adoravam o Senhor e jejuavam, disse-lhe o Espírito: separem Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. A quem o Espírito Santo revelou a sua vontade? Bom, o texto parece deixar claro que ele revelou essa vontade por esses 5 líderes. Mas eu queria que vocês devagassem comigo no pensamento aqui. Esses homens estavam orando e adorando. Certamente, o Espírito Santo de Deus já vinha conversando com Paulo e Barnabé e com esses líderes há vários dias. O que me parece aqui é que essa oração e esse jejum é uma ação desses homens de confirmar aquilo que Deus já vinha falando com eles no íntimo de cada um deles. Por isso, irmãos, que é muito importante que você entenda. Quando você sente no seu coração, no seu íntimo, que Deus está falando com você para você fazer alguma coisa, pare um pouco, se coloque de joelho, faça como esses homens, porque quando eles se colocaram de joelhos, o Espírito Santo confirmou aquilo que eles já vinham sentindo. Separem-me estes 2 homens para a minha obra, para a obra que os tenho chamado. Irmãos, um dos grandes erros do cristianismo moderno é fazer as coisas no ímpeto, no supetão, sem colocar diante de Deus aquilo que nós achamos que é a vontade dele. Esses homens de fé aqui, antes de começar a missão, começaram a orar, a jejuar, para que o Espírito de Deus confirmasse a eles aquilo que eles estavam pressentindo. É fundamental que você e eu façamos o seguinte. Segunda pergunta: o que o Espírito Santo revelou à igreja? Revelou a esses homens, revelou a esses 5, revelou à igreja de Antioquia. Interessante que ela revela uma coisa muito vaga. Ela fala o seguinte: olha, separe estes homens para a obra que os tenho chamado. Preste atenção no que eu vou te falar aqui. Andar com Deus é um caminhar, é uma bênção, é um caminhar na presença dele, na companhia dele, é uma bênção. Mas Deus chama a gente para aquilo que a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Paulo não sabia que nessa viagem missionária ele ia ser apedrejado. Paulo não sabia que nessa viagem missionária ia acontecer uma série de percalços.
Quando eu olho para esse chamado aqui, eu me lembro do chamado de Abraão. Quando Deus olha para Abraão e fala o seguinte: olha, Abraão, sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. Que lugar? Deus não diz, só fala, vamos caminhar. Deus chamou esses homens aqui para caminhar com Ele. Nesse meio Deus ia fazer milagres. Nesse meio dessa caminhada Deus ia usar esses homens para que um paralítico andasse. Mas eles precisavam de ter fé. O chamado de Deus exige fé daqueles que acreditam nele. Fé para quê? Para caminhar com o Senhor. Fé para quê? Para depender do Senhor. Porque talvez Deus falasse para Abraão, olha, para Saulo, você vai sair daqui, vamos passar pela Ásia Menor, vamos passar por Lídia, por Cirene, uma série de cidades, e lá você vai ser apedrejado, em Listra, lá você vai sofrer isso aqui. Talvez Paulo tivesse titubeado, mas Deus chama a gente para caminhar com Ele, e a caminhada com Deus significa dependência exclusiva dEle. Uma terceira pergunta que esse texto nos revela é o seguinte, né? Como que foi revelado esse chamado de Deus, né? A gente não sabe. O mais provável é que Deus tenha falado à igreja através de um dos seus profetas, mas eu creio, no meu coração eu creio, que durante dias Deus já vinha conversando com Paulo e Barnabé sobre esse chamado. Esse texto que a gente leu aqui foi só a confirmação. A gente nota que eles estavam em jejum, e quando alguém está jejuando, significa que ele está com pressa, que ele precisa de uma resposta de Deus. Então, essa é uma ação de abstenção, de você abandonar alguma coisa enquanto está buscando a Deus. Eles estavam jejuando e orando. Eu creio no meu coração e tenho certeza em afirmar para vocês que eles estavam confirmando essa vocação, esse chamado. E uma quarta questão que a gente precisa levantar aqui, né, tem a ver com o versículo 4. Eu vou ler para você entender. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Perdão, verso 3 também. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Quem enviou esses homens? Quem foi que enviou? A igreja. Irmãos, preste atenção. É muito importante isso aqui. Paulo e Barnabé, eles não poderiam sair para essa viagem sem o consentimento da igreja. Irmãos, cresce no Brasil e cresce no mundo a onda dos desigrejados. Homens e mulheres que dizem que tem como fazer a vontade de Deus sem se vincular a nenhuma denominação, nenhuma comunidade cristã. E eu não estou falando aqui de denominações que espalham evangelhos bem bagunçados, não. Estou dizendo de denominações sérias. Irmãos, esses homens, antes deles irem, precisou que a igreja, que os líderes da igreja nos impusessem a mão. Deus confirma o coração deles e confirma a liderança da igreja. Não existe você sair da sua igreja, brigar e achar que está fazendo a vontade de Deus, porque você não está. Você não está. Segunda parte desse estudo, a gente vai trabalhar um pouquinho com Barnabé e Saulo em Chipre. Dos versos 4 a 12 vai falar um pouquinho sobre isso. Barnabé e Paulo então saem dessa primeira viagem missionária e chegam em Chipre. Então, a primeira viagem missionária ela tem um itinerário, né? E Lucas retrata esse itinerário aqui. E eles chegam em Chipre e lá eles vão evangelizar um procônsul, que por sinal tem o mesmo nome que eu, Sérgio, né? Ele tem Paulo também no nome, Sérgio Paulo. E lá eles vão começar a evangelizar esse homem. E eu queria, só que vocês prestem atenção um pouquinho nesse texto aqui, entendam o seguinte, ó, né? Enviado pelo Espírito, eles chegam a Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Verso 5. João estava com eles como auxiliar. Preste atenção. O Espírito tinha enviado Paulo e Barnabé. E Paulo e Barnabé, não o Espírito, agora Paulo e Barnabé, decidiram levar João Marcos com ele. Isso é muito importante porque daqui a pouco a gente vai entender bem isso aqui. Eles viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus que praticava magia e era falso profeta. E ele era o assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse Elimas aqui é o mesmo a Jesus, né? Esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. A primeira missão de Paulo foi evangelizar esse procônsul. E quando eles começam a evangelizar esse procônsul, vai acontecer o quê? Uma oposição. Mas antes de falar disso, eu queria destacar com vocês que Paulo, para evangelizar,
ele usava pontes. Paulo anuncia a palavra de Deus empregando meios mais adequados. Sabe, ele não ousava mudar a mensagem, mas ele era sempre audacioso ao escolher os métodos. Paulo, se ele ia evangelizar um procônsul culto, inteligente, ele tinha uma linguagem. Quando ele ia evangelizar as pessoas mais simples e humildes, ele tinha uma outra linguagem. As abordagens mudavam. Nunca a mensagem, mas sim a abordagem. Paulo sabia se relacionar com todas as pessoas. Paulo não era um homem preconceituoso, não era um homem arrogante. Paulo era uma pessoa separada pelo ministério justamente por isso, né? Esses incidentes ilustram como Paulo era versátil ao adaptar-se a diferentes situações para anunciar o Evangelho. Irmão, se eu quero que a nossa igreja cresça, se você quer que a nossa igreja cresça, nós temos que entender que a evangelização exige de nós aquilo que Paulo fala: para evangelizar o judeu, me fiz judeu; para evangelizar o grego, me fiz grego; para evangelizar o romano, me fiz romano. Se adaptar, nunca mudando a mensagem. A mensagem nunca muda, mas as maneiras de abordagem, sim. Talvez essa quarentena nos ensine uma nova abordagem de evangelização, que sejam os meios audiovisual, através das redes sociais, da internet, utilizar esses mecanismos para evangelizar talvez os jovens, que são muitos adeptos desses instrumentos. Interessante que eles começam essa evangelização, né? E quando ele começa a evangelizar esse procônsul, esse Elimas, ou Bar Jesus o Mágico, começa a se opor, né? A se opor a eles. Interessante, onde uma porta se abre para o Evangelho, né, o diabo sempre vai criar resistências. Todas as vezes que a igreja tentar avançar as barreiras do Evangelho, né, romper as barreiras e levar a barreira do Evangelho para mais para frente, onde a gente resolve iniciar programas missionários, programas que tendem a salvar vidas, tenha certeza que o inimigo criará resistência. E Lucas vai relatar sobre isso aqui e falar que enquanto Paulo começava a tentar evangelizar o procônsul, esse Elimas o Mágico começa o quê? A criar resistência, a ser uma ação do próprio inimigo. Mas Elimas o Mágico opôs-se a eles e tentava desviar a fé do procônsul. Muito cuidado, irmãos. Evangelização, uma igreja que vive para evangelizar, ela vai levantar a ira do inimigo, né? E então Lucas vai relatar o que Paulo vai dizer. Então, Paulo, né, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, ele vai repreender ele de maneira severa: filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vais parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você. E o texto continua. Então entenda isso. Todas as vezes que você for anunciar o Evangelho, o inimigo se levantará e tentará barrar o seu trabalho. Mas saiba que se você estiver fazendo a vontade de Deus, o Senhor está com você, como esteve com Paulo. A terceira parte do nosso estudo aqui vai tratar um pouquinho sobre Barnabé e Paulo em Antioquia da Psídia, né? Então eles vão lá, a partir do verso 13 até 52, vai falar que Paulo vai navegar de Pafos, né, juntamente com João Marcos, né, até a Panfilha. Nisso eles passaram da ilha natal de Barnabé para o litoral sul da terra natal de Paulo, para a Ásia Menor, né? Provavelmente eles atracaram em Atalha, então caminharam mais ou menos uns 19 quilômetros em direção à ilha, até o interior dessa ilha aqui da Panfilha. Em Perge, eles sofreram um revés. Lembra que eu falei para prestar atenção? Que o Espírito separou Paulo e Barnabé. E Paulo e Barnabé, então, separados, resolveram levar alguém para ajudar eles. Chamaram João Marcos. João Marcos é o autor do Evangelho de Marcos, provavelmente. João Marcos era sobrinho de Barnabé. João Marcos era um jovem que estava caminhando na fé com eles. E eu imagino, isso aqui eu não tenho comprovação, minha Bíblia não fala o porquê, eu imagino que no meio dessa caminhada, das dificuldades, das oposições que eles foram enfrentando no caminho, esse jovem se amedrontou e decidiu voltar. Então eles têm o primeiro revés aqui. João Marcos, né, aparta-se deles e volta para Jerusalém, né? Lucas vai mencionar esse fato, né, e ele vai nos mostrar, e a palavra que ele usa aqui para descrever isso é a mesma palavra usada para desertar. João Marcos deserta da lição e abandona, né?
Não sei, talvez por uma série de fatores pode ter acontecido isso, mas o que eu quero chamar a atenção de você é o seguinte: lá na frente, Paulo e Barnabé vão organizar a segunda viagem missionária, e Paulo fala o seguinte, olha, Barnabé fala o seguinte, olha Paulo, eu vou levar João Marcos, agora ele está pronto. E Paulo fala, comigo ele não vai, porque ele desertou na primeira viagem. E gera uma confusão, Paulo e Barnabé se separam, e a viagem missionária, que era para ser um destino, ela tem dois. Barnabé vai para um lugar, Paulo vai para o outro, e eles ficam assim, a Bíblia não relata que eles não se falam nunca mais, mas, pelo menos não nenhum relato na Bíblia que eles conversem de novo, Paulo e Barnabé. Lá na frente, quando Paulo já está quase perto do seu martírio, é que parece que ele se reconcilia, que é o texto que ele escreve a carta a Timóteo, quando ele fala, me traga João Marcos, porque ele é importante para o ministério. Então, João Marcos abandona e fica só Paulo e Barnabé na viagem. Então, eles começam essa evangelização e eles vão à sinagoga. No versículo 14 vamos falar que eles começam o culto recitando o Chamá, o Chamá era o primeiro mandamento, o Senhor é o nosso Deus, e o único Senhor, amará pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E começa esse texto, e é interessante que depois dessa leitura desse Chamá, eles liam um texto da lei, um texto dos profetas, e tinham duas exposições, duas pregações para quem estava na sinagoga ouvindo. E quando eles acabaram isso, eles perceberam que, talvez pelas vestes, que Paulo era um mestre, e chamaram Paulo para fazer um sermão também. E é sobre esse sermão que eu queria gastar um tempinho com vocês aqui. Entre os versos 16 e 25, Paulo vai dizer o seguinte, olha, Paulo levantando-se e fazendo com a mão o sinal de silêncio, disse, varões israelitas e vós outros, que também temeis a Deus, ouvi, o Deus deste povo, o Deus de Israel, escolheu nossos pais e o exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso, suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto, havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhe essa terra por herança. Vencido cerca de 450 anos, depois disso lhes deu juízes, até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Isso pelo espaço de 40 anos. Tendo tirado este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. João I deu testemunho dele, pregando a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, do batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, ele dizia, não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de qual não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Nesse breve relato que Paulo fala aqui, ele fala do relato da história de Israel, dos patriarcas, até a chegada de Cristo, da graça através de Jesus Cristo. Pois é, interessante é que Paulo vai enfatizar nesse relato a graça de Deus. Porque interessante é que Deus é que é o sujeito de todos os verbos. É Deus que resgata o povo de Israel, é Deus que separa eles, é Deus que levanta os reis, é Deus que faz tudo, Deus é o sujeito da história. Toda a história está nas mãos de Deus, e Paulo vai mostrar para eles que Deus é o centro da história. Nesse sermão aqui, Paulo vai mostrar que toda a preparação do Antigo Testamento, até a consumação com Cristo, tinha um centro, e o centro era a pessoa de Deus. A segunda coisa que esse sermão vai nos mostrar é que o cerne do sermão de Paulo é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Nos versos 26 até o 37 vai nos falar um pouquinho sobre isso. Eles falam de Abraão, vai falar da descendência, vai falar de tudo, mas o importante é que Paulo vai contar a história de Jesus, e assim como contou a história de Israel, e ao fazê-lo, ele concentra 2 grandes acontecimentos salvíficos, que é a morte e a ressurreição de Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para que você e eu tivéssemos uma nova oportunidade. Morte e ressurreição de Cristo. Qualquer mensagem do Evangelho que você estiver ouvindo e ela não tiver como centro a morte vicária e a ressurreição triunfante de Cristo, essa mensagem não vale a pena ser ouvida. Paulo diz que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo apareceu aos apóstolos, e que esses apóstolos foram testemunhas e foram
dar o ministério de testemunhar sobre esses fatos. Paulo cita 3 passagens do Antigo Testamento para fundamentar essa versão. Ele vai citar Isaías 55:3, que diz o seguinte: sobre as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Ele vai citar o Salmo 16:10, sobre o fato de não se permitir que o santo de Deus fosse corrompido. E ele vai citar o Salmos 2, versículo 7, falando sobre o Filho de Deus. Porque Davi foi morto, ele foi enterrado, ele recebeu corrupção. Então Jesus Cristo não teve a corrupção, ou seja, ele não ficou na sepultura, ele morreu e ressuscitou. Dos versos 38 ao verso 41, Paulo vai concluir esse sermão. Como é pouquinho que eu vou ler com vocês. Depois de juntar as escrituras e a história e mostrar como que Deus prediz, Paulo vai terminar esse sermão dizendo o seguinte: tomai, pois, irmãos, o conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo aquele que nele crê é justificado de todas as coisas as quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vos-la contar. A escolha é brutal. De um lado existe a promessa de remissão dos pecados por intermédio de Jesus Cristo, ou seja, da crucificação, da morte e ressurreição de Cristo. Por meio dele, repito, há remissão de pecados. Mas do outro lado, em contrapartida, há a oferta de perdão. Paulo lança uma solene advertência aos que a rejeitam. De um lado, tem a promessa: aqueles que crerem receberão remissão de pecados. Mas do outro, Paulo faz uma advertência, que aqueles que não se fizeram ouvinte, aqueles que não ouviram essa advertência, que rejeitarem, eles sofrerão. Ele faz esses ouvintes se lembrar das denúncias dos profetas, em específico de Abacuque 1:5, que predisse a ascensão da Babilônia, como instrumento de juízo divino. Paulo está dizendo o seguinte: olha, aqueles que não ouvirem a mensagem também sofrerão esse juízo. E as consequências do sermão, do verso 42 a 52. Ao sair eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte falassem essas mesmas palavras. Despedida da sinagoga, muitos dos judeus, dos prosélitos piedosos, seguiram a Paulo e a Barnabé, e estes, falando-lhes, persuadiram a perseverar na graça de Deus. O interesse do povo tinha crescido. Eles ouviram o sermão de Paulo e convidaram Paulo para falar novamente na semana seguinte. No sábado seguinte, aflui para a multidão, mas vendo essas multidões, alguns judeus invejosos adentram o local e começam a difamar Paulo e Barnabé, de maneira que eles são expulsos daquele lugar. E Paulo então vai dizer o seguinte, as palavras de Paulo no verso 46: cumprindo que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Paulo diz o seguinte: olha, em primeiro lugar eu tinha que pregar para vocês, judeus, mas posto que rejeitam vós mesmos, julgais indignos da vida eterna, eis que nós volvemos para os gentios. Paulo aqui anuncia que está indo pregar aos gentios. E diz o texto que Paulo ao Barnabé, ao sair, eles inclusive sacodem as sandálias dos pés. E agora vai iniciar a pregação aos gentios, a partir do capítulo 14. Eles passam em Listra, eles passam em Derbe, e lá eles vão curar um coxo. Lembra dessa história? Eles estavam ali e um homem paralítico. Havia muitos anos que esse homem estava paralítico, ele não andava. E Lucas então vai narrar o fato em que Paulo cura aquele homem, e aquele homem se levanta. Então o povo de Listra estava considerando Paulo e Barnabé como se fossem deuses. Então Paulo começa a falar um novo sermão aqui. Primeiro ele vai bradar com esse povo, dizendo que eles eram homens, e vai anunciar o evangelho para este povo. Os versos 15 a 18, Paulo vai dizer o seguinte: vos anunciamos o evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo. Que coisa vã? É superstição de achar que deuses homens se misturavam, que Deus... Essas superstições, essas idolatrias bobas que o povo tinha. Então Paulo, para que eles se convertessem dessas vãs filosofias.
né? Vos anuncio o Evangelho para que dessas coisas vão se converter ao Deus vivo, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, no qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, e enchendo os vossos corações de fruta e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecer sacrifício. Então, mesmo depois disso, o povo ainda queria adorar eles. E Paulo vai usar, para discursar para essas pessoas, um tema interessante. Paulo diz o seguinte: olha, Deus permitiu que vocês andassem em ignorância, mas Ele sempre deu sinal para vocês mesmos de que Ele era Deus. Como? Através da natureza, da chuva que cai, das estações frutíferas, mostrando a sua benevolência, a sua bondade e dando mostra que o universo não caminhava ao léu, que existia sim um Deus, Senhor do universo, e governava cada canto do universo. Vai acontecer um fato interessante. A partir do verso 19, alguns judeus vão chegar lá e vão atiçar o povo contra Paulo. Vão inventar uma série de histórias. Vai dizer o seguinte: olha, sobreveio, porém, versos 19 e 20, judeus de Antioquia e Icônio, lá onde Paulo estava pregando há pouco tempo, e foi embora, instigando as multidões, e eles apedrejaram a Paulo. E depois que apedrejou Paulo, eles arrastaram ele para fora da cidade, dos muros, jogou Paulo lá fora. Eles achavam que Paulo estava morto, deixaram Paulo lá para morrer. O verso é interessante. Eu imagino que enquanto esse povo estava jogando pedra em Paulo, Paulo começou a lembrar de Estevão. Lembra? Lá atrás, quando a gente estava falando da conversão de Paulo, que quando apedrejaram Estevão, Paulo estava do lado lá. Paulo agora não era mais um perseguidor, agora ele era um perseguido. Eu imagino que veio na mente dele aquela cena, né, do apedrejamento de Estevão. E então eles jogam Paulo lá. Interessante é que depois que jogaram, né, os líderes ali, as pessoas que estavam com Paulo, intercedem a mão, oram por Paulo, né? Deus concede a Paulo que ele conseguisse melhorar, e eles, a partir do verso 21 ao 28, vai falar que Paulo, depois que Paulo se levantou, que Paulo curou, sabe onde é que Paulo foi? Talvez se fosse você e eu, pensava o seguinte: olha, esse povo aí não quer ouvir o Evangelho, esse povo é que se dane, eu vou embora daqui. Não. Paulo se levanta, versos 21 a 28, dizer que Paulo vai entrar de novo na cidade, a mesma cidade que tinha apedrejado ele. E lá na cidade Paulo continua pregando o Evangelho, continua anunciando o Evangelho, continua glorificando a Deus. Ensinei isso para mim e para você, que evangelização, às vezes a gente vai lidar com oposição, às vezes a gente vai lidar com pessoas que não querem ouvir, mas se você e eu queremos mesmo sermos homens de Deus, temos que deixar isso passar e sermos humildes para voltar. Paulo volta à cidade onde tinha apedrejado, passa a noite lá e continua evangelizando esse povo, né? Essa viagem missionária de Paulo, ela tem um itinerante, ele passa por 3 cidades, né, para esses 3 lugares, anunciando o Evangelho. É interessante que quando Paulo vai anunciar esse Evangelho, a primeira coisa que ele deixa claro, a instrução apostólica. Sabe, como eu disse, Paulo usa diversas maneiras, mas a doutrina é a mesma. A palavra de Deus não muda. A maneira de as abordagens podem mudar, a palavra nunca. Sempre eles fundam igrejas, e nessas igrejas Paulo elege presbíteros e pastores. Para quê? Para ter uma supervisão. Irmãos, preste atenção. Desde o início da história da igreja, Deus sempre elegeu homens e mulheres para que liderasse a comunidade. Se você não tem nenhuma autoridade espiritual sobre a sua vida, me perdoe, algo de muito errado está acontecendo. Fidelidade divina. Os princípios da evangelização baseiam-se na convicção de que a igreja pertence a Deus. Paulo sempre anunciava isso nas suas evangelizações. Então, irmãos, a grande diferença de Paulo para nós é que Paulo fundava igrejas. Paulo passou por várias cidades nessas viagens missionárias fundando igrejas. Você e eu podemos ser missionários também. Sabe o quê? Também fundando igreja, não igreja de parede, não é isso, mas aquela igreja que toda vez que Cristo habita no coração de uma pessoa através do Espírito Santo, Ele é uma igreja. Quantas igrejas você tem fundado? Quantas pessoas você tem evangelizado? Quantas pessoas eu tenho evangelizado? Quantas experiências
Quantas vezes eu tenho contado das minhas experiências para pessoas que ainda não conhecem? Talvez essa quarentena, irmãos, nos deu uma boa oportunidade. Sabe para quê? Talvez se você convidar o seu vizinho para ir na igreja, ele não vai. Mas se você chamar ele para ir na sua casa, assistir o culto com você, ele é seu amigo, ele vai. Utilize esse tempo. Utilize esses mecanismos. Utilize essa oportunidade que Deus nos deu para que sejamos como Paulo e Barnabé, missionários. Possamos também anunciar a palavra de Deus e formar novas igrejas. Não igreja, templo, parede, não. Igrejas, homens e mulheres, onde nos corações delas habitam o Deus vivo. Porque o próprio Deus disse que Ele não habitaria em templo feito por mãos humanas. Ele só habitaria no templo que era feito por mãos divinas. E o único templo que é feito pela mão de Deus é o meu e o seu coração. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo texto lido, pela palavra explicada. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor instrua a nós, ó Pai, assim como o Senhor instruiu a Paulo e Barnabé, para que sejamos também missionários, ó Pai, homens e mulheres que divulgam a Tua palavra, homens e mulheres que divulgam o Teu reino, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a usar esse tempo de aflição, esse tempo de dificuldade, esse tempo de isolamento, ó Pai, para que possamos anunciar o Evangelho, ó Pai. O apóstolo Paulo disse que as minhas cadeias em Cristo contribuíram muito para o progresso do Evangelho. Na vez que o inimigo achou que tinha prendido Paulo, ele se enganou, porque o Evangelho cresceu muito mais. Irmãos, nós estamos isolados, né, por causa dessa pandemia, mas não significa que o Evangelho está isolado. Que Deus nos abençoe para que possamos utilizar esse tempo para evangelizar, através dos meios digitais, mas evangelizar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e até a próxima semana.